Olá, está no ar mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite nosso conteúdo, que sempre traz informações sobre a cannabis e sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural e, além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e editora deste canal e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio, teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, médicos, dentistas, profissionais de saúde, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e você pode acessar esse e outros episódios pelo canal oficial da Abrace no YouTube. No Spotify, você procura por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abrace. Anota aí, Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abrace Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abrace. E hoje nós vamos entrevistar a Nayara Mazzini. Seja muito bem-vinda, Nayara. A Nayara é enfermeira pela Universidade Estadual de Londrina. Ela é doutoranda em saúde coletiva pela Unifesp, orientada pela professora doutora Solange Napo, que é esposa do professor Elisaldo Carlini, nosso saudoso Elisaldo Carlini. Servidora pública estadual no Departamento Regional de Saúde de Marília, atuando em políticas públicas de saúde e educação permanente em saúde, cofundadora e vice-presidenta da SOBECA, Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, que foi criada em 2023, idealizadora e organizadora do seminário Cannabis Medicinal do Centro-Oeste Paulista. Ela é pesquisadora da Unifesp Sebride no projeto Informações sobre Eventos, Reações Adversas de Produtos à Base de Cannabis. Olá, Nayara, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Tudo bem com você? Oi, Cris, obrigada pela oportunidade de participar com vocês. Tudo bem por aqui e na luta sempre. Com certeza. Ai, que privilégio, né? Poder estudar, fazer doutorado com a doutora Solange, que é a esposa do Elisaldo. Isso é deve ser uma coisa muito bacana aí, essa proximidade de beber da fonte primária aí dos estudos da cannabis no Brasil, né? É uma honra, né? A gente brinca que nós somos os netos do Carlini, né? Que continuamos aí a dar sustento, né, a todo esse trabalho que ele já desenvolveu, né, com pioneirismo no país. E a gente continua aí na luta pela pesquisa científica, um campo que ainda não é tão fácil, tão tranquilo aqui no Brasil, né, de se pesquisar, mas a gente vem na luta e a professora Solange vem sustentando mesmo com todas as suas forças a continuidade desse trabalho. Maravilhosa professora Solange. Inclusive, já vou deixar o convite aqui para entrevistá-la. Vou tentar buscar um contato com ela. Você, se quiser fazer esse contato, já pode fazer. Gostaria muito de entrevistá-la aqui no programa, mas isso é uma outra Com história. certeza, Cris. Obrigada, viu, Nayara? Bom, vamos começar então. Como é que é a sua história, pessoal e profissional? Como é que essa referência que você se tornou uma referência na luta pela cannabis dentro da enfermagem? Como é que foi? Conta pra gente. Então, a minha referência, né, como pesquisadora, eu me torno pesquisadora em 2018, motivada pela saúde da minha filha, né? Eu tenho uma filha com uma síndrome rara chamada 1P36, dessa síndrome, né, ela evoluiu com a epilepsia de difícil controle chamada Lennox-Gastaut e também o autismo.
Nessa fase, né, de entre 2017 e 2018, minha filha ela chegou a ter mais de 140 convulsões no dia, né? Não estamos falando nem de semana e nem de mês, nós estamos falando de dia. Ela não Que conseguia desespero. comer, não conseguia dormir, não conseguia tomar água. De fato, foi desesperador, né? Então, tentamos muitos fármacos, mas ela não respondia. E aí, então, que eu fiquei sabendo, até através da luta, né, das outras mães, como a Cidinha, a Margarete, né? Fiquei sabendo da possibilidade do tratamento com a cannabis, né? E assim, esse tratamento fez uma virada de chave na vida da Letícia. A Letícia era uma criança que vivia internada na UTI por conta de pneumonias de repetição. Ela tomava antibiótico contínuo. Isso a gente acreditava que estava associado ao sistema imunológico dela, né? Até por conta da própria síndrome. E fora isso, a questão das convulsões. Eu comecei a dar cannabis para ela por conta das convulsões. Então, na questão das convulsões, ela teve uma melhora tanto no número das crises, né? Ela nunca zerou as convulsões, então ela ainda convulsiona todo dia, mas são convulsões leves que passam, né? Que duram coisas de segundos e já passam. E quando eu faço também a abordagem, né, para tirar das crises, ela consegue sair quando ela está no engatilhamento. E eu uso o THC, né? Uso o CBD para manutenção e uso o THC para interrupção das crises. Então, a partir desse momento, e aí foi que a cannabis é isso, né? Ela age no sistema endocannabinoide como um todo, né? Então eu comecei a dar por conta das crises convulsivas, mas o que eu observei? Que a Letícia parou de ter pneumonias. Então eu consegui fazer o desmame do antibiótico que ela tomava todo dia e nunca mais dei antibiótico para Letícia, né? E ela nunca mais teve internação em UTI por conta de pneumonias. Então, assim, foi uma virada de chave tão grande, mas tão grande, que eu me tornei pesquisadora, né, como profissional de saúde, inclusive, porque eu falei assim, gente, como que pode, né, uma planta fazer tanta diferença na vida de uma criança e na vida de uma família? Porque é isso, a minha vida girava em torno dela, não conseguia nem trabalhar, né, por tantas internações na UTI que ela tinha. Então, eu me tornei pesquisadora nessa temática desde então e sigo, né, nessa linha como pesquisadora. E como eu sou enfermeira também, a gente começou a fazer um movimento, né, a nível nacional pela regulamentação da categoria, né? Mas aí isso já é uma outra história. A gente vai falar sobre isso, com certeza, porque é o foco dessa entrevista. Mas ainda no assunto da sua filha, porque esses depoimentos são valiosíssimos, né? Então, assim, descreve pra gente o antes e o depois da cannabis. Como que a sua filha era antes da cannabis e, e como ela é agora, com o tratamento com o óleo. Bom, a Letícia, antes da cannabis, né, ela não andava, ela não fazia muito contato visual, ela tinha muita dificuldade de expressar o que ela sentia, o que ela queria, o que são características do autismo, inclusive, né? Então, comportamentos também, né, que ela se mordia bastante, tinha uma irritabilidade extrema mesmo, e as crises convulsivas, que era isso, né, impedia dela ter qualquer qualidade de vida, ela não conseguia nem dormir, tadinha, a hora que ela estava dormindo, vinha a crise e ela acordava, aí daqui a pouco vinha outra crise e ela acordava de novo, às vezes a gente estava dando comida para ela começava a convulsionar, engasgava, então a gente estava num nível muito difícil mesmo, sabe? De suporte de vida para ela, né? E depois de introduzir, né, a terapêutica canábica, a Letícia voltou a sorrir, né? Ela começou a interagir mais com a gente, ela começou a andar. A fala ela não conseguiu desenvolver porque ela teve uma lesão neurológica importante por conta das convulsões, né? Então, antes disso, né, até os 2 anos, ela
a única palavrinha que ela conseguiu falar foi mamãe, né? E isso até me emociona, assim, porque pra gente que é mãe é muito valioso. E a busca, né, por essa melhora da qualidade de vida, a cannabis ela vem mostrar para a gente que é possível, porque eu estava desiludida mesmo. O que passava pela minha cabeça era assim: qual vai ser o momento que eu vou perder a Letícia? Porque no nível de complexidade de saúde que ela estava, com várias internações em UTI, pneumonia de repetição, esse quadro, né, de convulsões muito exacerbado, né, isso, assim, não dava boas perspectivas de vida, né, a gente ficava pensando mesmo, até quando a gente vai ter a Letícia, né, Isso é e passado. Agora a Letícia tá bem, maravilhosa. depois do tratamento com a cannabis, que é essa virada de chave, né, que eu falei para você, isso, a Letícia começou a andar, né, se comunicar, hoje, né, começou a ir para a escola, porque nem isso era possível, né, continua fazendo as terapias, né, e tendo alguns avanços. Obviamente que, assim, algumas limitações ela vai ter para sempre, porque é uma criança com paralisia cerebral. Mas dentro do quadro dela de saúde, hoje a gente está no melhor dos mundos. E ela tem perspectiva de vida, né? Que é todo o diferencial e fez todo o diferencial na minha vida também, né? Na minha, do meu filho, né? Da nossa família. Com certeza. Então, é importantíssimo, né? E é isso. Aí, depois dos estudos, que eu fui começar a entender o porquê disso, né? A gente tem um sistema endocannabinoide que regula todas as funções, né, do nosso corpo e que responde, né, aos vários componentes que a cannabis tem, né? Que são mais de 400, hoje se fala até mais de 700 componentes, né, fitoquímicos. Então, é isso, a gente conseguiu ver uma outra vida na Letícia. Maravilhoso. E agora, pensando no protagonismo da enfermagem. Historicamente, a enfermagem é uma profissão que está muito próxima do paciente no dia a dia. Aí, como é que você enxerga o papel da enfermagem na democratização do acesso aos tratamentos com cannabis? Então, a enfermagem, eu costumo dizer, né, que é a profissão que está ao lado do ser humano desde o nascer até o último suspiro de vida, né? É a enfermagem que está ali do lado desse ser humano. Na minha trajetória profissional, eu trabalhei, né, em hospital, e depois que eu fui para gestão e trabalhar com políticas públicas, né? Então, eu estive ali muito perto mesmo, por anos, trabalhando na assistência direta ao paciente. E ali ficava muito claro, né, o que é essa arte do cuidado, né, que a gente costuma dizer, a enfermagem é a arte do cuidado. E, de fato, é uma arte, né, porque você está inventando, reinventando, criando cuidados de saúde a partir da realidade, né, de cada paciente e das necessidades que esse paciente tem e demonstra, e não só do paciente, da família também, e essas condições que vão gerando o cuidado da enfermagem no cotidiano, no dia a dia, seja na atenção primária, que é ali no postinho de saúde, acompanhando, né, os cuidados básicos, né, das pessoas, seja num hospital que são que aí a gente cuida inclusive dos cuidados críticos, né, desses pacientes, que em outra linguagem a gente também chama de interagente, né, porque a gente tem uma relação tão próxima com o paciente que o paciente ele não é paciente sem atividade, né? Ele é proativo no cuidado também. Então, uma outra denominação que a gente tem usado, principalmente nas práticas integrativas e complementares, é não chamar o paciente de paciente, porque parece que é uma pessoa que não está fazendo nada ali e só está recebendo cuidado e que não é protagonista do seu cuidado também, né? Então, a gente chama de interagente, porque ele está interagindo o tempo todo, né, com os seus meios de vida, com a sua subjetividade,
e com os profissionais que cuidam dessa situação de saúde que ele apresenta, né? Então, a enfermagem, ela tá ali, né, com o paciente todo dia e consegue ter essa observação pormenorizada de todas as coisas que acontecem na vida do paciente. Então, não só condições biológicas, né, mas condições psicossociais, então, da subjetividade, das condições sociais desse paciente, das dificuldades que ele apresenta, né, e até na questão da adesão ao tratamento, né? Por que esse paciente adere ou por que ele não consegue aderir esse tratamento, né? Um tratamento proposto, sendo que a gente está ali o tempo todo, o objetivo é o cuidado de saúde, né? Tanto a prevenção de doença, como a promoção da saúde, como processos de reabilitação, né? E como que esse paciente ele passa, né, por esses cuidados ao longo da vida. Maravilha. E Nayara, você é cofundadora e vice-presidenta da SOBECA, Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica. O que a sociedade se propõe? O que a sociedade está lutando? Qual que é a forma? Por que vocês se organizaram? E qual que é o interesse? Qual que é o objetivo dessa sociedade? Então, é interessante conhecer a história da Sobeca, né? A Sobeca, ela nasce assim da união de enfermeiros que ou eram mães atípicas e estavam no cuidado direto, já em tratamento, né, dos filhos com a cannabis, enfermeiros que participavam e participam, né, de movimentos sociais em prol da regulamentação e dos avanços da cannabis no país. Então, estavam em associações ou já estavam atuando, né, dentro da perspectiva do empreendedorismo, com clínicas. Então, assim, eu dei o start com um grupo de WhatsApp, né? E esse grupo ele foi crescendo, né? E os enfermeiros, hoje a gente tem enfermeiros de todas as regiões do país. E aí surge então essa necessidade, enquanto categoria profissional, da gente se organizar dentro da legalidade para lutar mesmo pela regulamentação da nossa profissão. Porque, na realidade, a gente já atua com a terapêutica canábica, né? No dia a dia, e essa é a condição de muitos enfermeiros hoje no país. Desde dando suporte dentro das associações canábicas, né, para os pacientes, atuando mesmo em consultórios, clínicas de enfermagem. Então, assim, essa já é uma realidade no Brasil, né? Uma realidade da categoria. E a gente se consolida, então, enquanto sociedade brasileira, né, de enfermagem canábica, para lutar pelos nossos direitos enquanto categoria profissional dentro do ecossistema canábico, podendo, né, realizar todas as atribuições que a enfermagem tem hoje dentro do cuidado, né? Que isso já acontece no Brasil. Maravilha, excelente. E a formação de enfermagem hoje prepara profissionais para lidar com vários aspectos aí da questão da saúde. Você acha que a formação atual está preparando os profissionais para falar de cannabis com seus pacientes ou com outros profissionais de saúde? Que mudanças você acha que seriam importantes nos currículos das graduações? Isso, as diretrizes curriculares nacionais, elas já prevêem, né, que as faculdades, né, as universidades, em todas as categorias de profissionais de saúde, elas tragam para o mercado de trabalho profissionais que tenham um olhar holístico, né, para o paciente, para o cuidado do ser humano, que esse profissional ele seja proativo, né, nas suas capacitações, nos seus aprofundamentos técnicos, né? Durante a faculdade, a gente já tem uma formação com um bojo bem expressivo, né? Porque a gente já estuda tanto na teoria como na prática áreas como a biologia, anatomia, fisiologia, farmacologia, mas a gente pensa assim que na questão
da enfermagem canábica propriamente dita, né, a gente precisaria de um aprofundamento e por isso a gente traz a área como uma especialidade da enfermagem, né, da categoria da enfermagem, porque assim, a inserção, por exemplo, sobre o estudo do sistema endocannabinoide, hoje a gente não tem isso delimitado, né, nas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de saúde. Então, alguns cursos hoje introduzem uma disciplina, né, que estuda o sistema endocannabinoide, a farmacologia, né, dos canabinoides, mas assim, são raros, né, no Brasil, enquanto a gente não deveria ser uma exceção, deveria ser o habitual, porque a partir do momento que a gente descobre esse novo sistema, né, que tem aí pouco mais de 30 anos de descoberta, mas que ele vem demonstrando, né, que ele age sobre todos os demais sistemas do nosso corpo, a gente não pode mais ignorar isso, né? Então, o que acontece? Se a gente já não tem, na formação dos generalistas, né, do profissional generalista, a gente se propõe, enquanto Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, a estar estabelecendo, né, junto aos órgãos regulamentares, né, ao COFEM, aos Corens, né, regionais, a estar qualificando esses profissionais para atuação na especialidade. E daí sim, nós teremos os cursos de pós-graduação, né, que estão aí no forninho, né, para sair, para começar. Tem da SBEC, né, que vai começar também, né, um curso específico para enfermagem logo mais. Na Unileia também está em formação um outro curso, né, de especialização para enfermeiros, para atuação nessa área. E é isso, né? E tem outros que estão iniciando também, né? Outros espaços acadêmicos que estão estudando também para a constituição de mais pós-graduações desse nível, né? E a gente tem essa intenção de formar enfermeiros para atuação específica com a terapêutica canabinoide, entendendo, né, todas as questões histórico-sociais que perspassam, né, a história do proibicionismo da cannabis, da higienização mesmo, né, racial que a gente sofreu. E a enfermagem precisa conhecer tudo isso, porque não é só o efeito farmacológico e o que a gente vai ter, né, de promoção de saúde para aquele paciente, mas entender também a história do proibicionismo, a necessidade da reparação histórico-social, né, e garantir a equidade no tratamento, ou seja, que os pobres, porque hoje quem é rico, né, consegue acesso na farmácia, consegue importar, consegue comprar de associação, mas nós temos uma população muito grande que carece de acesso, né? E hoje as associações têm esse trabalho, mas não dá conta, né? Porque a gente precisa da terapêutica canábica institucionalizada no SUS, né? Para que todos tenham acesso, né? Todos os que precisarem, não só quem pode pagar. E a enfermagem tem um papel fundamental nesse sentido, né, de que a garantia do acesso ao tratamento e de que esse tratamento de fato vai ter resultados, porque não é só você ter acesso ao medicamento. Ainda que você consiga o acesso ao medicamento, se você não conseguir ter um acompanhamento adequado, um acolhimento adequado, um monitoramento, né, da dosificação da cannabis, né, do uso terapêutico, o paciente não consegue resultado. Então, às vezes, a gente vê pessoas que falam assim, mas eu usei, para mim não deu certo, tal. E aí a gente vai conversar melhor com esse paciente. Na verdade, ele não teve um acompanhamento adequado, né? Então, a gente sabe que, inclusive, tem a curva em U invertido, né? Que você vai aumentando gradualmente, você sempre começa da dose mínima, vai aumentando gradualmente essa dose, mas se você passar daquela dose ideal, de fato o paciente não vai ter mais resultados e, pelo contrário, ele pode começar a ter efeitos adversos. E o melhor profissional
para fazer esse acompanhamento terapêutico é o enfermeiro, porque é isso, é a enfermagem que está do lado do paciente o tempo todo, né? Inclusive no hospital, quem vai fazer acompanhamento né, tanto da dosificação, né, da introdução da terapêutica canábica, como de possíveis interações medicamentosas, é o enfermeiro, né? A gente tem o processo de enfermagem que subsidia o enfermeiro para avaliação, monitoramento, instrumentalização, né? Então, a enfermagem é um profissional que é capaz de fazer toda a diferença no tratamento do paciente. Então, por isso que é uma área, né, uma categoria que precisa ser reconhecida, né, pelas instituições regulamentares, inclusive. Perfeito. E pensando nisso que você falou, você acredita que a enfermagem possa ser protagonista no processo de educação sobre a cannabis e de que forma? A enfermagem, ela atua muito, né, na educação em saúde, inclusive na educação popular em saúde, que é junto à comunidade, né? Então, ela não faz a educação só junto ao paciente. Na atenção primária, ela pode levar ao conhecimento tanto da possibilidade terapêutica, né? Ela pode avaliar, inclusive, as contraindicações, né? Porque a gente não pode ser também conivente com uma prática de falar assim que a cannabis é para todo mundo. Não, existem contraindicações, Claro. né? E a enfermagem ela tem essa condição de fazer essa avaliação. E na educação em saúde, a gente já pratica a educação permanente, né, e continuada o tempo todo. Então, tanto com a comunidade, como com a capacitação da equipe de enfermagem, né, porque nós somos uma categoria de profissionais. Nós temos enfermeiros, nós temos técnicos de enfermagem, auxiliares, parteiras, obstetrizes, né? E todos esses profissionais têm a possibilidade de atuar diretamente no tratamento com cannabis. E o enfermeiro ele faz esse gerenciamento da equipe, né? A maioria dos postos de saúde, para você ter uma ideia, o gerenciamento da unidade é feito pelo enfermeiro. Trabalha-se uma equipe multiprofissional, dentista, médico, auxiliares e técnicos de enfermagem, muitas vezes educadores físicos e outros profissionais, né? Físio, fono, TO. Mas quem faz o gerenciamento da equipe, né, da unidade, acaba sendo o enfermeiro. Então, ele tem esse olhar abrangente. E a educação, ela está em todos esses espaços, né? Desde levando a informação, como a discussão de casos, como a educação propriamente do paciente, para que ele faça o uso adequado e evite, por exemplo, um uso abusivo, né? Então, a enfermagem, ela está nesses espaços de saúde, espaços de cuidado, e também levando palestras, né, em outros serviços de saúde, nas universidades, trazendo também a informação através de entrevistas, né, pela imprensa, pelas mídias sociais. Então, a enfermagem já tem feito esse trabalho, faz esse trabalho em outras questões de saúde, como diabetes, hipertensão, né, questões de saúde mental, e na terapêutica canábica não é diferente. Então, a enfermagem também tem toda essa possibilidade, né, de educação em saúde para fazer com relação aos usos terapêuticos da cannabis. Excelente. E para profissionais da enfermagem que estiverem interessados em participar desse movimento, em conhecer melhor, a gente vai marcar aqui na divulgação desse episódio o arroba do seu Instagram. Mas eu queria que você deixasse também assim, como é que a pessoa entra em contato, como que é o acolhimento de vocês para os profissionais. Então, a gente tem esse movimento, né, que a gente faz no país, junto à Associação Brasileira de Enfermagem, junto ao Conselho Federal de Enfermagem também, e os conselhos regionais, todos são feitos através da SOBECA, né, da Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica. Então, as pessoas podem entrar em contato com a gente através do Instagram da SOBECA, né, SOBECA Oficial. Pode mandar e-mails para a gente também, sobecaoficial@gmail.com.
que a gente vai acolhendo, né, cada situação, cada caso que aparece, cada demanda que vai surgindo, né, de como participar, como fazer parte do movimento, como ajudar, né, nessa luta pela enfermagem, né, no Brasil, nesse campo. Então, assim, as pessoas podem mandar direct que a gente responde, a gente entra em contato, né? Então, a gente quer agregar cada vez mais profissionais, porque a luta é grande, né? E a gente está aí para fazê-la. Com certeza. E agora falando da sua produção científica, do seu trabalho do doutorado, qual que é o tema da sua pesquisa? Como é que ele está sendo encaminhado? Conta pra gente. Então, no meu mestrado, eu já fiz uma pesquisa voltada, né, dentro da temática da cannabis medicinal, que foi estudar junto com os médicos que foram precursores, né, na prescrição de cannabis medicinal, em parceria com a SBEC, inclusive, como esses profissionais começaram, né, e como foi esse percurso junto aos pacientes, junto à sociedade, dessa construção da prescrição da cannabis medicinal no Brasil. E agora, no doutorado, eu estudo as associações canábicas, né? Então, como que elas se encontram, né, nesse movimento de regulamentação no terceiro setor, né, da produção em solo nacional aqui no Brasil. Então, minha pesquisa é voltada à regulamentação das associações canábicas no Brasil. E qual que é o papel das associações hoje para o acesso de pacientes? Eu acho que desde sempre, né, as associações canábicas, exercem um papel fundamental no Brasil, né, porque assim, elas são formadas por pacientes, por familiares, né, de pacientes desde o início, e que começaram a se organizar dentro do terceiro setor para facilitar o acesso, para dar, né, não é nem facilitar, para dar o acesso à terapêutica canábica para as pessoas que não têm recursos, para as pessoas que não conseguem importar ou comprar o remédio da farmácia, que é muito caro, né? E essas famílias, né, esses pacientes, eles começam esse movimento no Brasil, que tem uma incidência, um impacto social muito grande, levando conhecimento mesmo, né? Porque até então a gente só fala sobre proibicionismo, sobre a maconha como droga, né? E quando essas famílias, esses coletivos, eles começam a fazer esse movimento grande no país para falar que não, a maconha é medicinal e ela é remédio e você pode inclusive produzir na sua casa, elas têm um impacto social muito grande e elas vêm incidindo nas políticas públicas, né? São muitas leis que estão sendo aprovadas em municípios, em estados, né? E agora a gente deseja que isso aconteça também no cenário federal, mas são as associações que fazem esses movimentos, fazem uma advocacy, inclusive junto à justiça, né? Para que haja de fato, a democratização do acesso à cannabis, à maconha medicinal no país. Não é a indústria que faz esse movimento, quem faz esse movimento são os coletivos formados, né, por essas pessoas que hoje, né, que inclusive sofreram com a criminalização, foram presas, né, jardineiros que mantiveram a cultura do cultivo, né, da maconha no Brasil. Então, por isso que a gente fala, inclusive, que é uma questão de reparação histórico-social, porque envolve tantas nuances dessa luta, mas quem faz de fato essas lutas são essas famílias organizadas por meio das associações. Então, eu acho que é esse, o impacto social é gigantesco, né? E por isso que, inclusive, a minha pesquisa é dedicada, né, às associações, porque são instâncias, né, que carecem de regulamentação, entidades, né, organizações, e que elas que levaram, de fato, a possibilidade do tratamento com cannabis, né, para o Brasil. Então, eu acho que as associações, elas exercem mesmo esse papel que foi crucial, fundamental
na democratização do acesso, na informação e formação sobre a saúde nessa perspectiva. Nossa, sensacional. Fica o convite aqui para você voltar para contar sobre, depois que você defender a sua tese, contar sobre quais as conclusões aí você finalizou para a gente saber, porque sempre é importante ter essa pesquisa sobre as associações dentro da academia. Você me avisa, tá? Aviso com certeza, Cris. E é isso, né? A gente precisa. A academia tem essa dívida, inclusive social, de estar junto à população, né? Levando a possibilidade da pesquisa, inclusive para a legitimação, né? Do que a sociedade está produzindo enquanto saúde, enquanto necessidade social. Então, eu acho que a possibilidade dessa pesquisa ela vem, sabe, ao encontro, né, com essa necessidade e com essa devolução da academia também, desse compromisso com a sociedade, né, da produção científica a partir das necessidades da população. Maravilha. Nayara, olhando para frente agora, pensando quais são os principais desafios e as maiores potências que você enxerga para a enfermagem no campo da cannabis para os próximos anos? Bom, um grande desafio é a regulamentação, né? Porque a enfermagem, ela tem várias possibilidades, né, de atuação dentro da enfermagem canábica, né? E ela já tem algumas competências, né, estabelecidas, princípios, que inclusive estão em resoluções, né, do COFEN, do COREN, nas práticas da própria enfermagem, né? Então, o que a gente pode dizer hoje, né? O que existe, né, de regulamentação, né? A partir do que a gente tem mesmo de competência já da enfermagem que já está estabelecida no país. Então, a gente tem desde o princípio, né, da não maleficência, dos processos de cogestão e gestão autônoma de medicação, que é um princípio fundamental dentro da terapia canábica, né? A gente tem a identificação das necessidades e das dificuldades do paciente. O enfermeiro, ele pode solicitar exames que sejam necessários, tanto a introdução como no monitoramento e na interrupção do tratamento com cannabis. Ele pode prescrever produtos à base de cannabis e derivados, né? Norteando-se pelo diagnóstico médico. A enfermagem tem toda essa possibilidade, né, de atuação. Então, ela pode pedir exames, ela pode prescrever, ela tem a possibilidade, né, de fazer o projeto terapêutico singular e estar atuando, né, pormenorizadamente mesmo junto ao paciente. Ela pode realizar matriciamento de equipes de enfermagem, né, tanto de técnicos como de generalistas, né, que estejam diretos na assistência. Ela pode realizar educação popular e saúde. Ela pode compor equipe multiprofissional de referência, né, inclusive na estruturação do projeto terapêutico do paciente. Ela precisa, né, reconhecer e reconhecer, né, o uso da cannabis de forma ritualística e de forma religiosa, valorizando as comunidades tradicionais e os povos originários. Ela pode participar de audiências públicas, promover campanhas informativas e educativas. Ela pode emitir parecer técnico, laudo ou atestado para o cultivo doméstico, né, medicinal de cannabis sativa, pode atuar como perita também nas questões relacionadas à enfermagem e os tratamentos, né, com o uso de produtos de cannabis. E ela pode gerir também, participar da produção científica, com pesquisas de qualquer modalidade, seja translacional, seja básica, ensaio clínico, né? E que envolvam, né, a categoria da enfermagem e a terapêutica cannabis, com a cannabis, né?
E, principalmente, ela pode e deve esclarecer mitos, estigmas, preconceitos, né? Então, ela pode atuar em várias dimensões, desde assistência, na educação, na consultoria, na pesquisa, na perícia e na parte política também, auxiliando, né, o desenvolvimento de políticas públicas de saúde referentes ao uso da terapia canábica. Ou seja, um vasto campo, né? Excelente. É imenso. Por isso Imenso, é tão legítimo, né, que a gente tenha o reconhecimento da claro. enfermagem no cenário nacional. Nos Estados Unidos e no Canadá, a enfermagem canábica, ela é reconhecida como especialidade. Então a gente já tem outros para onde olhar, inclusive, né, outros lugares para onde olhar que são países, inclusive, de referência, né, nos estudos no Brasil. Então, assim, a enfermagem tem tudo para caminhar como especialidade e está abraçando todo esse cenário, né, que eu já falei, para participação mesmo, né, na sociedade e impulsionamento, garantia de acesso, né, ao tratamento. Maravilha. Nayara, a gente está chegando aqui ao final da nossa gravação e eu queria te pedir para deixar uma mensagem para futuras gerações de enfermeiras e enfermeiros que querem construir um cuidado popular, libertador e canábico. É isso, né, Cris? Eu acho que assim a gente precisa olhar, né, para a história, porque se a gente não sabe de onde a gente vem, a gente não sabe, inclusive, para onde a gente vai. Então, olhar toda essa trajetória do uso da maconha, né, ao uso milenar mesmo, né, o porquê que ela foi proibida, qual foi a classe e a raça, né, que mais sofreu com todo esse processo de proibição, como as políticas sobre drogas incidem, né, com relação ao uso da maconha, né, e não fazer, inclusive, né, ter uma criticidade, inclusive, com relação ao uso da palavra cannabis, quando a gente vai falar do uso medicinal, e maconha, quando a gente vai falar de um uso abusivo, né? Então, tem que ter uma reflexão sobre isso, tem que ter uma crítica, e essa mensagem é que eu quero deixar mesmo para a enfermagem como um todo, né? Que não basta a gente pensar na maconha, na cannabis, como um simples medicamento, porque ela tem uma história que merece, sabe, ser olhada e entendida, compreendida, e inclusive como luta social, né, no nosso país. Então, juntem-se a nós nessa batalha, né, nessa luta pela regulamentação da nossa categoria, mas também entenda, dentro do contexto social, tudo o que isso significa. Eu acho que é essa a mensagem, Cris. Agradecemos a participação da Nayara Mazzini aqui nesse episódio e terminamos aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, que traz entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no YouTube ou no Spotify, e você pode acessar também pelo site da Abrace. Te espero na próxima semana.